Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nesta manhã tão especial de sábado. Shabbat Shalom. Deus te abençoe rica e abundantemente. Você seja muito abençoado pelo Senhor. Tenha um dia feliz, cheio da graça de Deus. Esse é o Evangelho do dia. Vai ao ar segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. É uma alegria estarmos juntos no Evangelho do dia. Hoje é dia 5 de fevereiro, sábado, da quarta semana do Tempo Comum. O Tempo Comum é a escola do Senhor Jesus. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua mão que se manifesta na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Que bom! Hoje nosso dia vai ser abençoado, em nome do Senhor. Eu e Maria estávamos em Rondônia, na cidade de Paraná, e chegamos aqui em Nova Friburgo, hoje, às 0h45. Fomos dormir umas 2 horas da manhã. Estou em pé para ler com você o Evangelho do dia, fazer nosso devocional. Depois vou descansar de novo, fazer meu Shabat, né? Mas é uma bênção do Senhor estar com você hoje. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida Suzy, querido Fausto, irmãos e irmãs, Zé Mauro, Gabriela, Tereza Pereira, Jane, Tiago Rios, meu amigo, quero te ver amanhã na igreja, Tiago. Olha aí que beleza, pessoas maravilhosas. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Renata Roque, Dona Nini, Gabriel. Amanhã estamos juntos na igreja, hein? Escola dominical, culto da manhã, culto da noite. Muita festa, né, Herodia? É bom a gente gastar nossos dias na presença do Senhor. Quero ver Girlane e Eiras amanhã na igreja. Olha que legal. Lúcia, Deus abençoe. Agar, glória a Deus. Lígia, Martinha. Martinha, amanhã estamos juntos, hein? Zé Mauro, estamos juntos amanhã. Gabriela, estamos juntos de manhã e à noite, hein, Gabriela? Vamos lá. Os 2 momentos vamos estar juntos. Glória a Deus. É importante estarmos juntos, né? Muito bom, queridos. Eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Irmã Nancy, Ana Beatriz, Gilmar, Lígia, Paulo César Muniz Sem Hermes, Maria Regina. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Queridos, vamos então ler o Evangelho de hoje. O Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Marcos 6, do 30 ao 34. Amém? Marcos 6, do 30 ao 34. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os,
correram para lá a pé, de volta às cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pai, por esse ensinamento tão lindo que vem da tua parte. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco e nos ajuda, Pai, a viver um dia de cada vez para a glória de Deus. Continue conosco, Pai. Nos ajude a viver esse tempo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, muito bom estarmos juntos essa manhã, né? Sábado sempre tem pessoas que não assistem ao vivo, que gostam de dormir até mais tarde um pouco, merecem isso mesmo, devem fazer isso. Mas é interessante esse texto, que no evangelho de ontem, os discípulos são enviados para fazer missões, não é? Os discípulos vão pelo mundo fazendo missões. Nós vimos isso essa semana, não é? Os discípulos, ontem foi o falecimento de João Batista. Antes de ontem, os discípulos são enviados. Nesse evangelho de hoje, os discípulos retornam, não é? E eles retornam e eles relatam tudo o que aconteceu. Olha que coisa interessante, irmãos. Diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus, eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então eles relataram, irmã Silvia, tudo o que aconteceu, tudo o que eles haviam feito, não é? Tudo o que eles haviam ensinado. Os apóstolos saíram ensinando sobre arrependimento, não é? Eles saíram curando enfermos, eles saíram expulsando demônios, e quando eles voltam, eles relatam para Jesus o que aconteceu. Chama-se relatório. É muito interessante, irmãos, na nossa vida espiritual, diante de Deus, a gente sempre pensar nisso e falar com Deus. Você já fez um relatório de como você viveu o mês de janeiro? Você já falou para Deus: Senhor, esse primeiro mês de 2022 eu vivi assim. Lógico que Deus sabe todas as coisas, mas como é importante esse respeito, esse carinho, não é? E eles relatam para Jesus o que eles fizeram, o que eles conquistaram, como foram feitas as curas, não é? Como eles conseguiram, né, levar vidas a Cristo, ao Evangelho, ao ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então é muito importante, irmãos e irmãs, irmã Bárbara, quero te ver amanhã na igreja, em Bárbara. Silvia também, né? Glória a Deus, todos vocês que estão em Nova Friburgo, quero ver, sem exceção, hein? Elonede, a paz do Senhor. Eles relatam para Jesus o que aconteceu. Eles prestam contas. Foi uma bênção. O Senhor esteve conosco. E é interessante, irmãos e irmãs, que Jesus percebe que eles estão cansados e que eles precisam repousar um pouco. E a Bíblia diz assim, olha, que coisa interessante. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto.
não é? Jesus viu que eles tiveram muito sucesso, Jesus viu que foram muitos trabalhos, Jesus viu que muitas pessoas foram curadas, libertas, mas que os discípulos estavam cansados e precisavam repousar em um lugar deserto. A Bíblia diz que eram muitas pessoas que iam e vinham. Por isso que eles tinham essa necessidade de repousar num lugar deserto. Irmãos e irmãs, nós temos necessidade também de repouso. Um dia na semana, nós precisamos parar todo o nosso cotidiano e ir à casa de Deus, repousar na palavra. Um dia no nosso cotidiano, nós precisamos parar tudo para ir para a escola dominical, para o culto da manhã, para o culto da noite. É um rasgo no nosso cotidiano. A gente acorda de manhã e trabalha, e vai para a empresa, vai para a fábrica, vai para o comércio, vai para o escritório, vai para o mercado, vai para o hortifruti, vai para a academia, vai para o hospital, trabalha muito, 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 muito. Mas um dia na semana, você faz um corte e você vai repousar com Cristo. Esse é o nosso repouso semanal, é o nosso Shabat. Ir à casa do Senhor é o nosso Shabat, porque aquele que crê em Jesus já entrou no Shabat de Deus. Nós temos Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, irmãos e irmãs, nós necessitamos ter um repouso também para lugares desertos. Nós estivemos um mês lá em Ji-Paraná, trabalhamos muito fisicamente, né? Mas quase que o dia inteiro, manhã e tarde até escurecer, a maioria das vezes estava lá no jardim, né, mãe? Trabalhando no jardim, carregando pedra para os jardins, orando nos jardins, cuidando das plantas dos jardins, né? Então nós também precisamos de deserto. Eu lembro quando eu cheguei em Ji-Paraná, uma senhora que há muitos anos não está mais na igreja, ela disse assim: pastor, se existe uma coisa que eu detesto na igreja metodista, é que o pastor tira férias. E ela era uma mulher educadora, diretora de escola, e falou uma bobagem dessa: eu detesto que o pastor tira férias. Não é? E aí um irmão, uma irmã prega, é horrível. Amado, Jesus fala o contrário. Jesus diz assim: repouse um pouco. Não é? Nós também precisamos desacelerar. A minha agenda semanal é uma agenda extremamente complexa. Não é? Extremamente complexa. Que eu faço, tudo que eu realizo para a glória de Deus é complexo. Eu faço isso um ano inteiro, não é? O ano inteiro. E para a glória de Deus, uma vez por ano eu posso ir para um lugar deserto. Jesus tinha essa necessidade. Ele viu que os discípulos tinham essa necessidade. Ter sucesso não é você ser produtivo toda hora. Ter sucesso não é você produzir, ganhar dinheiro todo momento. Ter sucesso também é você parar e repousar. Amado, tem pessoas que não têm tempo, nem uma vez por mês, para tomar a Eucaristia, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. A ceia do Senhor, a Eucaristia, a Santa Ceia, na igreja primitiva, era todos os dias que eles se reuniam.
Não existia adoração sem Eucaristia. Não existia culto sem Eucaristia. Depois, os cristãos começaram a tomar uma vez por semana, aos domingos, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o dia da Eucaristia. Não é? Infelizmente, os americanos implantaram uma modinha no Brasil, onde nós tomamos a ceia, nós evangélicos, uma vez por mês. Mas ainda assim, queridos irmãos e irmãs, ainda assim, tem pessoas que não conseguem parar, desacelerar do cotidiano para vir à casa do Senhor, descansar na Santa Ceia, descansar na liturgia, descansar na celebração. Amado, como é importante, Jussara Tex, a gente parar pelo menos uma vez na semana para ir na casa do Senhor, repousar em Cristo, romper com o cotidiano, rasgar com o cotidiano. Nós tivemos essa semana passada uma estatística desgraçada. Foram duas. A primeira é que o brasileiro, o povo brasileiro, é o povo que mais acessa a internet no mundo. Segundo, o povo brasileiro é o povo que mais faz cirurgias plásticas, de estéticas do mundo. Não é? Hoje, com esses programas de streamings, Netflix, Disney Plus, e tantos outros, a pessoa tem muitos filmes, muitas programações atraentes e bonitas para que a pessoa não descanse em Deus, mas descanse no Netflix, descanse no Disney Plus, descanse na Sky, descanse em Hollywood. Nós precisamos de entretenimento também. O entretenimento é bom. Agora, o problema é quando Satanás usa o entretenimento para que a pessoa não venha mais congregar. Não é? Esse é o grande problema. Amado, nós precisamos ter a alegria e a inteligência de usar os meios de comunicação para a glória de Deus. Por exemplo, a Suzy e o Fausto são membros da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Eles moram nos Estados Unidos. Estão sempre congregando conosco mediante essa ferramenta do Facebook ou do YouTube. Amanhã, Suzy e Fausto, no culto da manhã e no culto da ceia, vocês vão preparar o pão e o cálice e vocês vão cear conosco. Espiritualmente e mediante a tecnologia, nós estamos juntos, unidos. E nesse tempo que vocês vão passar, vocês estão repousando em Cristo conosco. Não é? E nós que estamos aqui em Nova Friburgo, nós nos recusamos ficar em casa, a não ser por questão de enfermidade. Nós nos recusamos, nós queremos ir à mesa do Senhor, queremos aprender com o Senhor na escola dominical, queremos ir à mesa do Senhor, de manhã e à noite, queremos repousar em Cristo. Queremos ir para esse lugar deserto, aleluia, repousar com Cristo. É interessante que os apóstolos, eles vão de barco e as pessoas a pé vão contornando toda a orla do Mar da Galileia, que é longa demais, e conseguem chegar primeiro do que o barco. Por que, Marisa, eles conseguem chegar primeiro?
não é? Eles não tinham moto, não tinha carro. Como eles conseguem chegar primeiro que um barco? Porque o barco vai em linha reta. Eles tiveram que ir contornando, né? Dependendo do vento, do remo, o barco é mais rápido do que andar a pé. É porque Jesus parou com eles no meio do mar, mãe, para descansar um pouco. Entendeu? O lugar deserto, você nunca tinha pensado nisso, né? Nem eu. O lugar deserto, querido, é o mar, né? Um dia desse eu vou pegar mais, vamos para o lugar deserto. A gente, de vez em quando, segunda-feira, né? A gente sobe para as montanhas aqui da cidade. A gente aproveita para orar. A gente sobe um monte, a gente ora também, tá, gente? E ora por vocês. Glória a Deus. Então, amado, a ir à igreja uma vez por semana é romper com a ditadura do cotidiano. É romper com a televisão, é romper com tantas outras coisas. Eu vou à casa do Senhor adorar o meu Deus, ouvir a leitura da palavra e tomar a Eucaristia. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou me preparar para as coisas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Então, amado, Jesus viu que os discípulos tinham necessidade de repousar, não é? Eles estavam longe, curando, as pessoas iam e vinham. Jesus falou, vamos para um lugar deserto e repousar um pouco. O próprio Senhor Jesus sentiu a necessidade de fazer pausa, de repousar um pouco, de descansar um pouco em lugares desertos. Não é? Esse versículo, Maria, a gente tem que colocar lá no Mosteiro Terra Santa. Né? Logo na entrada assim, né? Mosteiro Terra Santa foi um projeto que Deus me deu, compartilhei na época com o Bispo Adolfo, de ter uma casa de retiro individual, não é? Principalmente para obreiros, para irmãos e irmãs aliançados, que necessitam repousar um pouco. Nós precisamos parar um pouco, descansar um pouco no Senhor e para a glória de Deus. Né, Tereza Pereira? Nós nos encontramos pelo menos uma vez por ano em Petrópolis para um retiro de 3 dias, onde nós repousamos um pouco. Não é? Isso é uma bênção. É uma delícia a gente estar assim. Imagina, querido, você fazer do culto da igreja um retiro semanal, Marisa. Pensa nisso, amado. Amanhã eu tenho obrigação de ir para a igreja. Não, amanhã eu vou no meu retiro espiritual, que é o altar do Senhor. Comungar com Deus, ter comunhão com o meu Deus, ter fraternidade com as pessoas que ali estão, orar, receber a oração na minha vida. Amado, ouvir pregação sim, mas antes disso, ouvir a leitura da palavra com paciência, não é? Com tranquilidade. A primeira leitura, Salmo responsorial, a segunda leitura, o Evangelho proclamado, ou à noite a palavra anunciada. Oh, glória a Deus! Eu vou repousar em Jesus na casa do Senhor. Olha que revelação, querido. Faça de todos os domingos um retiro espiritual na sua vida. É isso mesmo. Domingo vai ser um retiro espiritual. Eu venho de uma família muito pobre mesmo. Mas o nosso almoço de domingo tinha que ter carne, Marisa.
não é? Mesmo que a gente passasse segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado comendo arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e cheiro verde, candelha. Eu amo arroz, feijão e cheiro verde, gente. Arroz, feijão, itaioba e angu. Eu amo arroz, feijão, itaioba e angu. Mais do que uma picanha, não é? Imagina, mãe, eu acho que eu tô com fome. Olha que coisa. Mas no domingo, papai fazia questão de tinha que ter carne no domingo. Apesar de a gente ser bem pobre, fazia que tem que ter carne. E ele trabalhava para isso, não é? Domingo é o dia do nosso retiro espiritual. É dia de ir à casa do Senhor, cear com Cristo. De preferência, almoçar com a família, estar na casa do Senhor adorando. Amém? Amanhã a gente faz o almoço com os moradores de rua, né, mãe? Mas a gente acaba almoçando na igreja ali em fraternidade. Eu, Marisa, Estevão e toda a minha família da fé que trabalha lá conosco. É um retiro espiritual, querido. Vamos repousar um pouco. É isso que Jesus diz, não é? E aí a Bíblia diz assim, o Senhor diz, isso, porém, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Imagina, eles nem tinham tempo para comer, mãe. Nós tivemos que repousar um pouco para comer um peixinho frito dentro do barco. Não é? Porque eles não tinham tempo. Olha que coisa, gente. Muitos, porém, os viram sair de barco, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Porque Jesus mandou o barco bem devagar, no meio do caminho parou, né? Eles abriram lá a cesta de piquenique, cheia de formiga, né? Abriram a cesta de piquenique, comeram juntos. Eles tiveram assim, bastante tempo no meio do mar, antes de chegar na outra margem, né? Muito bem. Mas as pessoas estão lá, eles querem cura, libertação, vitória, aconselhamento, expulsão de demônio. Não é? A multidão está lá querendo a benção. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Não é? Ora, se era grande multidão que impedia Jesus, o apóstolo, de comer, se era uma grande multidão, não é, que impedia os apóstolos até de descansar, e ele sai para repousar um pouco, quando eles voltam, vê a grande multidão de novo, era para eles ter ficado meio chateado, né, mãe? E essa multidão de novo, já não aguento mais, né? E essa multidão vai tirar meu repouso. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu-se dela. Amado, nós trabalhamos na igreja e o sentimento que nós devemos ter é o sentimento de compaixão. As pessoas necessitam de cura e libertação. As pessoas necessitam de palavras de Deus. Casais precisam de paz e de vitória no relacionamento conjugal. Existem muitos casais que vivem fracassados e que precisam de cura. Pessoas estão espiritualmente destruídos e precisam de vitória. Pessoas enfermas estão necessitadas de cura divina, de amor, de compaixão. Então, irmãos e irmãs, quando Jesus vê aquela multidão com sede e com fome de Deus, o Senhor Jesus se movimenta com compaixão. Ele nunca reclama das multidões. Ele está cansado, os apóstolos estão cansados, vão ter que repousar um pouco. E eles fazem isso, não é? Jesus
Ele acordava de madrugada e ia para lugares desertos e ali orava. Ele fazia isso. Mas com relação à multidão e à necessidade de cura e libertação das pessoas, o Senhor Jesus tinha compaixão. Ele se movia por compaixão. Ele evangelizava por compaixão. Não é? Muitas das vezes, Jesus não falava nada, apenas sentava, encostava nas pessoas, ou deixava as pessoas encostarem nas orlas do seu vestido, da sua túnica, e essas pessoas eram curadas e libertas. Amado, o que move Jesus é a compaixão. O que move a nossa igreja tem que ser a compaixão. Não é, Denise Vieira? Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas que são membros da igreja. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas que não são membros da igreja. Nós precisamos ter compaixão pelos crentes que estão firmes. Nós precisamos ter compaixão pelos membros que estão desviados. Não é? Nós precisamos orar pelas pessoas motivado por compaixão. Nós precisamos exercer a bênção da libertação, motivados por libertação. O tema desse mês de fevereiro vai ser portas abertas. Não é? Eu quero me mover por compaixão, para que Deus venha abrir portas em todas as áreas da sua vida. Portas que estão fechadas, portas que estão trancadas e que só Deus pode abrir. Amado, nós precisamos nos mover por compaixão. Eu, como pastor, exercer meu ministério por compaixão. Ter também compaixão com a minha esposa, ter compaixão pelos meus filhos. Não é? Eu preciso exercer a compaixão. Irmãos e irmãs, Jesus, quando vê aquela multidão, o Evangelho diz assim, compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Não é? Eram como ovelhas que não têm pastor. Você, quando vê um pastor andando, vê as ovelhinhas tudo junto, né? Você imagina, Marisa, um cachorro que cai do caminhão de mudança, fica perdido no meio da rua. Você imagina ovelhas perdidas no meio do pasto sem nenhum pastor, mãe? O desespero. Jesus olha as pessoas e vê que as pessoas estão desesperadas. Olha que coisa, irmã Sheila. Jesus olha as pessoas e vê que as pessoas estão desesperadas, precisando de socorro, precisando de Deus, de orientação, de bênção, assim como essas pessoas ali estavam. Eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aleluia! Jesus ensina a palavra, ensina o Evangelho. E as pessoas que são como ovelhas sem pastor começam a encontrar em Jesus o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Amados irmãos e irmãs, que você receba essa palavra no teu espírito e que você compartilhe essas palavras e que muitas pessoas sejam abençoadas e libertas por essa santa palavra do Evangelho. Amém?
Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco. Abençoe nossa vida. Nos dê a graça da salvação. Nos enche, Pai, de compaixão. Nos enche de graça. Queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade e viver o Teu Evangelho. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Dominical dos Jovens, que é uma bênção, jovens e juvenis. Temos também a Escola Dominical das Crianças. Nós estamos retornando com essa Escola Dominical. E temos também a Escola Dominical dos Adultos, onde nós vamos começar a fazer um estudo exegético, espiritual, de 2 Samuel. Nós fizemos isso com o 1 Samuel, fizemos com Gênesis e com o 1 Samuel. Agora nós vamos terminar fazendo com o 2 Samuel. Amém? Então, nossa escola dominical é ao vivo, também pelo Facebook, essa classe dos adultos. Então, você vai acessar o Facebook, Edson Cortado Sardinha, amanhã, 9 horas da manhã, horário de Brasília, e você vai assistir a escola dominical de 2 Samuel, com a Bíblia aberta, com caderno, para você anotar tudo o que precisa ser anotado, porque é muito importante o estudo amanhã. Amém, queridos? Por favor, esteja com a gente. Depois, às 10 horas, nós temos o culto do 5º domingo do tempo comum, com as 4 leituras. Quem tem o lecionário, não é? Tá aqui os textos, né? A primeira leitura, segunda leitura, o Salmo responsorial, segunda leitura e o Evangelho proclamado. Às 10 horas eu vou estar pregando, vai ser algo tremendo e sobrenatural. Amém? Depois, meio-dia, nós vamos entregar o almoço para os moradores de rua. Você pode nos ajudar nessa empreitada, não é? Pode fazer uma oferta para a igreja, fazer oferta também na conta da Marisa, né, Marisa? Que a gente tem direcionado 100% desse recurso para a obra de missões. E nós temos visto esse trabalho dos moradores de rua, que na totalidade, Marisa, acontece há mais de 3 anos. Não é? Mais de 3 anos, mas todos os domingos, ininterruptamente, vai fazer 2 anos. Você pode nos ajudar. Amanhã nós vamos estar lá servindo o almoço para os moradores de rua. Depois a equipe almoçando em fraternidade com a minha família. Uma benção. E à noite, às 18 horas, um grande culto de celebração. Você também é nosso convidado, está conosco, está pregando a palavra. Vai ser um encontro com Deus, algo impactante. Amém? Hoje eu vou passar o sábado inteiro trabalhando a escola dominical, trabalhando as pregações de manhã, a pregação da noite. Hoje vai ser um dia de bênção, me preparando para isso. Tá bom, queridos? E amanhã nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Aqui no Facebook, 9, 10 e 18 horas. Tá bom? E segunda-feira é a segunda-feira da 5ª semana do tempo comum. Nós voltamos então ao Evangelho do dia, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Tá bem? Glória a Deus por isso, né? Então vamos orar ao Senhor nesse momento, pela sua vida. Ontem estive com o Alex me buscou no aeroporto, né? Orar pela Madalena, orar pelas nossas igrejas, orar pela Paulinha, pelo Evanil, pela Angélica, né? Orar pelo seu Davi, a Silvia,
orar pelos irmãos e irmãs, pelos casamentos, pela Moisés, Ivete, Luzia, Sosmar, Marina, Maria. Vamos estar orando pelas famílias, tá bom? Vai ser bênção demais esse tempo que vamos passar juntos, não é? Agora em oração intercessória. Então ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa família. Fale agora o nome da sua família. Eu apresento a Lídia, o Estevão, a Marisa e a minha vida. Apresento também todos os meus familiares, queridos e amados. Apresento a Ti a minha igreja, Pai, a igreja que nós congregamos, a Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Apresento a igreja que um dia pastoreei, Castrioto, Quitandinha, Metodista do bairro Urupá, Vila Isabel. Pai, apresento todas as igrejas, lugares onde meus irmãos congregam. Deus abençoe, Pai, o serviço de culto ao Senhor que será prestado amanhã. Deus, colocamos diante de Ti, ó Pai, a vida de cada irmão e irmã, principalmente os enfermos, aqueles que agora estão sentindo dores, que eles recebam a bênção da cura, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que agora estão sentindo, Senhor, opressão espiritual, que eles recebam a bênção da libertação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro essa vida curada, abençoada, protegida, em nome de Jesus Cristo. Amado irmão e irmã, que você seja abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, toma conta desse lar, toma conta desse casal que vive em conflito, toma conta dessa família, dessa casa, toma conta da empresa, das finanças. Abençoa teus filhos, abençoa o Anderson, a Bárbara e sua família. Abençoa meus irmãos que mesmo com toda a situação difícil da pandemia, continuaram dizimando, frequentando o culto e nos ajudando nessa difícil empreitada da fé. Meu Deus, é com alegria, Pai, que eu peço, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Estabeleça a Tua vitória nessa manhã e nos dê Tua bênção. Nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Estava com saudade de todos vocês, saudade dos meus gatinhos, do Chonce, da Tatá, saudade do Okami, saudade aqui do minha ovelhinha, né, Maria? A ovelha aí, a ovelha aqui é minha almofada, não é? Deus abençoe Pastor Orlando Lima Júnior. Nós trouxemos, Pastor Orlando Lima Júnior esteve em janeiro lá com a gente e ele esqueceu algumas coisas lá. 2 coisas. Nós trouxemos as 2 coisas, pastor. Não vou nem falar que é ao vivo. Né? Um beijo para todos vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo,
seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.